Salve galera, belezinha? Como é que vocês estão? Galera, o vídeo de hoje eu vou ensinar vocês uma coisa que muito provavelmente você pensa que sabe, mas sabe errado. 90%, eu diria 95% não sabe ligar corretamente um driver em paralelo com o Super Tweeter ou junto com o Super Tweeter. Você sabe? Tem certeza? Então fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai descobrir. Vamos lá. Primeiramente, aqui eu fiz uma ligação, né? Que é a ligação que todo mundo faz, pelo menos a grande maioria das pessoas faz, que é ligar o positivo do amplificador com o positivo do driver, tá aí, tá correto? Isso aqui, galera, a gente já está utilizando com corte, né? Não estamos utilizando o capacitor no driver, porque aqui nós estamos utilizando já com um corte a 24 dB oitava, a partir de 800 Hz até 20 kHz. Então, o driver não precisa de capacitor. Só que o Super Tweeter, por sua vez, precisa do capacitor. E o capacitor, pouca gente sabe, ele é um crossover passivo. 6 dB oitava, portanto ele inverte a fase. Então, se a gente ligar aqui positivo do capacitor, né, com positivo do Super Tweeter e ligar aqui tudo certinho, positivo no positivo, negativo no negativo, a gente vai ter um efeito que é o cancelamento na transição da resposta de frequência do driver para a resposta de frequência do Super Tweeter. Veja só por quê, que curioso, olha, eu liguei o negativo, negativo, positivo, positivo. Na teoria tá tudo beleza, porque nenhum está invertido, os dois estão corretos. Mas igual eu expliquei anteriormente, o capacitor é um crossover 6 dB oitava. Crossover 6 dB inverte a fase. Para não inverter a fase tem que ser 24 dB ou 48 dB. 12 dB inverte, 6 dB inverte, 18 dB inverte. Aqui a gente não vai perceber audivelmente com facilidade. Mas quem tem um ouvido muito afiado vai notar sim a diferença. E eu vou mostrar para vocês na prática o que acontece com essa diferença aqui. Olha, eu vou deixar essa referência fixa, bonitinha. Vou pegar aqui. Vou pôr aqui, ó. Sem inverter. Correto? Essa aqui foi a curva de resposta que a gente conseguiu do driver e Super Tweeter, tá? Agora eu vou inverter apenas o fio do Super Tweeter e vou ligar para ver se a gente consegue uma resposta diferente. Vejam que antes de eu inverter, olha como é que tá aqui, olha. Eu acho mais fácil inverter aqui. Eu vou pegar esse terminal aqui do capacitor, que é o amarelinho, ligar nesse aqui, que é o transparente, e esse transparente ligar no roxinho, que é o positivo que está vindo. Vamos lá? Olha só, galera, mesma referência, mesma distância. Lembrando que esse fio aqui, ó, tá vindo do amplificador direto para o driver e passando por esse capacitor e vai para o Super Tweeter. Então é esse capacitor aqui, só reforçando, é o capacitor do Super Tweeter, uma vez que uma perninha dele está ligado no fio que vem do driver e a outra perninha vindo para o Super Tweeter. Ah, mas por que você deixou o capacitor aqui? Porque esse Super Tweeter aqui não tem terminal push-pull e ficou mais fácil eu fazer aqui para exemplificar para vocês, tá? Agora, vamos soltar o ruído rosa na mesma referência, tudo certinho, e ver como que ele vai se comportar. Agora com a fase invertida, ó. Fase invertida. O vermelhinho é a curva da fase invertida. E o verdinho sem a fase invertida. Olha o buraco que fica na curva sem a fase invertida. Ah, mas por que os dois não ficou igualzinho, não cruzou todo igualzinho?
Igual aqui não é um ambiente 100% anecoico, então às vezes dá uma diferencinha, até na posição que eu tô aqui pode dar diferença nessa curva aqui, que é bem mínima. Mas a diferença maior que a gente viu aqui é na transição, é esse buraco aqui na resposta do sem inversão. Olha só, ele deu um buraco aqui, uma queda, quer ver? Vamos ver aqui, vamos lá, menos 2,68 dB, na mesma frequência aqui, 4,78 dB. Ele deu uma diferença aqui, galera, de aproximadamente, né, 6 dB. Daqui para cá, do mínimo aqui, 6, 7 dB. Ou seja, quando a gente não inverte a fase, a gente fica com um buraco na transição entre o driver e o super tweeter de aproximadamente 7 dB, tá? Agora, uma curiosidade, e se eu colocar um capacitor no driver também? Curiosamente, galera, mesmo utilizando o capacitor no driver, a gente tem que inverter a fase do super tweeter, porque ambos são filtros 6 dB/oitava, teoricamente os dois inverteriam, mas na prática a gente vê aqui na resposta, vou mostrar aqui para vocês, com o capacitor no driver, que com ele invertido a resposta fica melhor. Rapidinho. Olha só, o super tweeter continua invertido com relação ao driver, né? Que o negativo do super tweeter está no positivo que vem do amplificador, né? E aqui, ó, negativo do super tweeter no positivo que vem do amplificador. Aí eu liguei nessa perninha aqui, então não está filtrando nada para o super tweeter. Esse capacitor aqui está entrando agora no driver com filtro. Teoricamente, se tivesse invertido a fase, era para ter ficado buraco ali. Mas mesmo sem eu inverter a fase, né? Só pela questão eu colocar o capacitor aqui, olha só que legal. Mesmo sem eu inverter, aliás, mesmo eu invertendo, né, que aqui tá, o super tweeter está invertido com relação ao driver, e com o capacitor no driver, ainda convém inverter a fase, porque não vai dar o buraco. Olha só, esse azul claro aqui é com a fase invertida e ainda assim com o capacitor. Porque o capacitor dá uma filtrada muito grande na questão do próprio sinal do driver, tendo em vista que ele é um filtro relativamente ruim, é um filtro 6 dB/oitava. Então ele acaba filtrando as próprias frequências operacionais do driver. Mas tanto com ou sem capacitor no driver, o segredo para você ter um bom desempenho na união de driver e tweeter é sempre inverter a fase do super tweeter, que a gente viu que com ou sem o capacitor no driver, obrigatoriamente a gente vai usar o capacitor no super tweeter, né? Se a gente estiver utilizando na mesma via, no mesmo corte, então obrigatoriamente a gente deve sim inverter a fase do super tweeter. Tá? É um segredo, pouca gente sabe, poucos instaladores sabem, poucos profissionais divulgam isso. E é uma informação aí que você está tendo em primeira mão. Então, se você gostou, não se esquece de dar o like, joga esse vídeo aí nos grupos, com certeza vai dar bastante discussão. Muita gente com certeza está fazendo errado. E na hora da compra, galera, se você puder fazer a gentileza de dar preferência para a gente, isso vai ser muito importante para fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube. Tá ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!